falar agora um pouco sobre projetos, né? Porque, assim, dentro do portfólio do Dassault a gente tem várias soluções, né? Mas a gente tem que começar pelo SolidWorks, não tem jeito, né? Falar de novidades, tem que falar do SolidWorks. Sim. Mas a gente vai falar também de DriveStart, SolidWorks Elétrico, mas vamos começar falando de SolidWorks e começar com o ambiente de peça, né? A peça, no fundo, é o nosso dia a dia. A gente é onde a gente passa uma maior parte do tempo ali, porque é onde a gente modela, onde cria, modifica, compartilha informação, depois monta. Se alguma coisa na montagem precisar mexer, é a peça que mexe. Então, nada mais justo, de fato, do que começar por elas, né? E aqui a gente separou alguns tópicos que são interessantes. O primeiro fala sobre desempenho em roscas cosméticas, né? Quando a gente cria, edita, atualiza, reconstrói modelos que tenham roscas, assim, o seu rendimento está bem melhor, né? E isso daqui é interessante pelo fato da gente conseguir, inclusive, compartilhar informações do SolidWorks para com outros softwares, né, que tenham o sistema de coordenadas diferente, né? Então, geralmente o Y nosso é para cima, hoje a gente consegue jogar o Z para cima, e isso no momento da criação, como algo dentro do template. O pessoal acaba usando muito isso em soluções de CAM, né? CAM. Geralmente o Z é apontado para cima, né? Isso reflete um pouco a plataforma também, que a plataforma tem a maioria das aplicações são o eixo Z apontado para cima, né? Acelerador de seleção de chanfros, né? Da mesma forma que o filete, que já continha essa característica, quando eu seleciono uma referência, ele me dá liberdade para selecionar outras, foi também implementado para chanfro. A gente vai ver como é que funciona isso, mas é bem rápido, né, agora de fazer seleções e tudo mais. E o The Feature, uma ferramenta que trabalha com simplificação de geometrias, na verdade para manter aquela... A gente mantém a condição intelectual de funcionamento ou de informação apenas que eu preciso compartilhar com outra pessoa, só que agora a gente pode fazer isso através da silhueta da peça. Então eu consigo te mandar um conjunto simplificado, você vai utilizar no seu projeto, mas toda a informação intelectual é minha. Então de repente você não sabe o que tem lá dentro, mas eu vou te mandar um funcionamento dele, agora eu faço por silhueta também. Isso acaba ajudando muito no processo, né? Principalmente o pessoal que vai fazer a montagem, né? Os detalhes, por uma peça que você não fabrica, só precisa contabilizar, mas ela tem que ter uma certa geometria ali que represente a posição dela, né? Então o The Feature é muito interessante para esse tipo de aplicação, né? Aqui a gente consegue ver a questão de roscas, né? Então aqui roscas cosméticas, roscas ali aplicadas ao modelo, e o que a gente vai criar aqui é uma nova peça, já utilizando no template o Z-Up, né? Olha lá, ó, colocamos dentro de um outro ambiente a peça, né? Inserimos esse documento já em outra posição. E como a gente conversou lá do chanfro, vou determinar o valor dele, e quando eu faço uma seleção ele já me abre possibilidades de novas seleções. Então dá para notar que ficou bastante rápido criar isso, né? Outra coisa é o The Feature, como a gente comentou sobre essa ferramenta, agora é possível trabalhar com a silhueta do nosso conjunto, ou de uma simplificação de peça mesmo, que também pode ser usada dessa forma. Ele funciona muito semelhante à versão anterior, né? Eu vou definir o que eu quero jogar para frente, e agora eu tenho formas de tratamento para esse documento. Então a gente vai vendo que conforme eu vou testando novas aplicações, ele vai me dando novas alternativas de resultado final, até que de fato eu encontre aqui de fato assim, a melhor versão possível para que esse documento seja compartilhado. E daí eu posso salvar, eu posso compartilhar de algumas formas diferentes. E essa aqui é uma simplificação de um conjunto nosso. Triângulos gráficos, né? Então quando a gente trabalha com qualidade de imagem dentro do SolidWorks, o rendimento nosso, a performance do SolidWorks 2025 está muito melhor. Isso impacta diretamente para modelos complexos. Quanto mais complexo o modelo, mais triângulos eu tenho, mais, entre aspas, ali, mais operações devem ser executadas para que esse modelo seja utilizado, criado, modificado, enfim. Suavização de filete quando a gente trabalha com valores variáveis. Então, se eu tenho valores variáveis e essa variação é muito grande entre um ponto e outro,
esse algoritmo de suavização ele ficou bem melhorado. Então ele consegue criar uma transição muito interessante nesse tipo de geometria dentro de um recurso de arredondamento, um recurso de filete. Porque senão você tinha que fazer isso na raça, né? Por exemplo, começando aqui, falando sobre a questão de malhas, né? Então, os triângulos que a gente comentou no primeiro tópico. Isso está ligado diretamente à qualidade de imagem. Então, dependendo da complexidade do modelo, eu não preciso mais ficar colocando uma qualidade ruim. Eu posso trabalhar uma qualidade razoável que não vai impactar da mesma forma que impactava antigamente. Né? Outro aspecto são os filetes, olha lá. Filetes de raio variável. Então, vamos utilizar aqui a questão da transição, esse novo algoritmo. Então, fica bem melhor. Assim. Bem melhor. Olha lá a análise de curvatura. Ficou bem suave. Contínuo. A barrinha de reversão que a gente falou. Então, existe um recurso que ele foi criado. E depois desse recurso, a gente descobriu que não precisa de alguns itens. Então, basta deletar o item. Clicou, excluiu, não importa se está em cima ou embaixo. E a mesma forma do reparo, né? Olha lá, vou selecionar, pedir para que esse esboço seja reparado e ele consegue então entender essas condições do que precisa ser feito, né, com essas melhorias. E afinal de contas, cada versão que a gente avança, a inteligência do software fica maior, porque ele consegue me dar informações ou opções de correção que antigamente eu teria que procurar manualmente. Teria que fazer manualmente. Existe uma condição de medir projeção de peça. Então imagina que você tem um arquivo e você quer projetar ele numa face, num plano, por exemplo, e você quer medir essa área de projeção, né? Então, por exemplo, eu tenho uma peça que se encaixa em um determinado ponto, né? Mas eu não quero saber a área superficial dela, porque a peça faz curva e tudo mais. Eu quero saber qual que é a área projetada desse arquivo. Hoje a gente consegue pegar. Isso aí acaba ajudando, né? O pessoal que faz embalagem, principalmente de produto que ele tem toda uma geometria mais orgânica, né? Para fazer essa projeção você tem uma ideia de área também. Né? Conseguimos converter malhas importadas para dentro do SolidWorks. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de geometria, muitas partes de um modelo eles precisam ser transformados em faces planas, cilíndricas, cônicas, esféricas, enfim. Então a gente tem uma melhor atuação do software quanto a esse tipo de trabalho, né? Então, para quem trabalha com uma malha importada, claramente vai precisar convertê-las e importação de malhas para impressão 3D, né? Então, novas formas de importação existem agora na versão 2025. Então, por exemplo, tenho uma casca, preciso preencher com uma malha interna, e novas formas de importação foram trazidas para dentro do SolidWorks 2025, né? Aqui a gente tem um exemplo de medida. Então, por exemplo, vamos selecionar toda a tangência do modelo e representá-la como uma projeção baseado em uma superfície que nós podemos claramente selecionar. Então essa superfície, ela pode ser agora, essa projeção na verdade, né, pode ser mensurada na versão 2025 do SolidWorks.